Começa pelas palavras do Fael aí, né? Tem reforço do Atlético, chegou nesta madrugada e ele foi recebido assim, ó, pela torcida. Ô, Laura, e tô gostando do perfil de contratações porque, perdão, o Biel já está jogando, o Alexander já está jogando, peças jovens, e o Renier chega já, né, que a gente imagina que ele já possa jogar em breve, já esteja com ritmo de jogo. Por quê? A gente volta lá na janela de transferência de julho de 2022, o Pavão não podia jogar Libertadores, o Gemerson foi jogar em setembro, o Pedrinho ficou 2 anos aqui, não agregou nada, o Allan Kardec não agregou nada, e o Allan Kardec já também na idade avançada, dessa vez um perfil totalmente diferente, principalmente para o longo prazo do Galo e principalmente porque agora o Cuca pode olhar para o banco de reservas sem preocupação. Teve momentos em que o Atlético enfrentou algumas equipes nessa temporada, na temporada passada, que a gente pegava e falava, não, hoje não tem como mexer na equipe. Hoje você tem dor de cabeça para pensar quem está numa fase melhor, quem pode agregar mais e principalmente ele pode disputar mais de uma competição sem dor de cabeça. E o Renier, você vê ele em qual posição no Atlético, Fael? Porque ele já jogou de ponta, ele já jogou mais centralizado. Onde você acha que ele pode ser mais útil? Olha só, pelo lado do campo você tem Dudu, Coelho, Biel, Júnior Santos, Rony. Por dentro você tem o Igor Gomes, que faz, mesmo que ele se desloque muito no jogo pelos lados do campo, mas ele faz mais centralizado por dentro. E o Scarpa também faz por dentro. Só que algumas vezes eu senti que o Cuca queria de repente descansar o Scarpa, e é surreal, o Scarpa tem mais de 100 jogos e 1 ano e meio de Galo, porque não tinha substituto. Então eu imagino o Renier agora fazendo, principalmente buscando essa bola ali perto dos volantes, conseguindo conectar por dentro e não pelos lados do campo. Só agradecer a ficha técnica desse jogo, né? Os responsáveis pela arbitragem de Atlético e Flamengo. E Dali Rafael. Rafael Klein, Bruno Rafael Pires, assistente 1, Rafael da Silva Alves, assistente 2 e o VAR com Wagner Hellway. Fortes emoções com o Wagner aí no VAR, viu, filho? Qual que é o nome do Klaus? Hã? Qual que é o primeiro nome do Klaus? Rafael Klaus, né? Me deu um branco aqui, porque ele apitou o primeiro jogo também. Então, mais um Rafael aí. O Klein foi o árbitro do Galo e Corinthians, polêmico Galo e Corinthians aqui no Mineirão. Ele foi o árbitro de Galo e Fortaleza, expulsou 2 jogadores do Fortaleza ano passado, na casa do Fortaleza. E o Wagner, eu vou cravar aqui, ele foi o árbitro, ele foi o VAR de Galo e América, que o jogador do América agride o Coelho, é expulso, e ele expulsou o Lianco na estreia do Lianco, porém, justamente ali, merecidamente, a expulsão contra o Corinthians, Galo e Corinthians, o Lianco, logo nos primeiros minutos com a camisa do Galo, foi expulso também. Porém, hoje é um jogo que eu acho que o Galo e o Flamengo jogaram muito bem, foram muito na bola nessas primeiras partidas aí no Campeonato Brasileiro, na Copa do Brasil. Eu acho que teremos uma partida, mais uma vez, muito disputada na bola, pelo menos tenho esperança disso, porque foram partidas bonitas, sem pancadaria, não foram lances covardes, então a minha esperança é essa, Galo e Flamengo disputando a classificação na bola. Ó, a gente tem tempo ainda no primeiro bloco de mostrar aqui aquilo que o... Logo mais então tem Atlético e Flamengo na Arena MRV, valendo vaga na próxima fase da Copa do Brasil. E a Nath Sá traz um pouco desse esquenta da partida de logo mais. O Atlético entra em campo logo mais em busca da classificação na Copa do Brasil. Com a vitória por 1-0 no Maracanã, o Galo tem a vantagem do empate no confronto, que vale uma vaga nas quartas de final. Se o Flamengo vencer por 1 gol de diferença, a decisão será nos pênaltis. Qualquer outra derrota alvinegra e o Atlético fica de fora da competição. É claro, né? A gente sabe da qualidade do time do Flamengo, já os 2 últimos jogos antes desse aqui a gente enfrentou eles, então sabemos que ele tem jogadores de grande qualidade que podem marcar a diferença, mas a gente também tem armas como para fazer um grande jogo, como a gente fez nos últimos 2 jogos contra eles. Então, nada, trabalhar e fazer um grande jogo na quarta-feira aqui em casa. Além da vaga na próxima fase, números importantes estarão em jogo na Arena. O Atlético vai completar 200 partidas na história do torneio. São 36 participações no total. Desde o início da competição, em 1989, o Galo só não disputou a Copa do Brasil em 1993. Em 2025, o clube alvinegro já conquistou quase 10 milhões em premiações. E se passar o Flamengo, tem mais grana à vista. 4,7 milhões de reais estarão garantidos para o time classificado. O Atlético encerrou ontem a preparação para enfrentar o rubro-negro carioca.
Cuca tem o retorno de Guilherme Arana, liberado pelo departamento médico. Dudu também pode jogar, já que foi beneficiado pelo efeito suspensivo concedido pelo STJD. E a casa vai estar lotada. A última parcial divulgada pelo Atlético foi de 34 mil ingressos vendidos. A torcida promete um show de luzes nas arquibancadas, algo que os atleticanos também esperam ver em campo. O ideal é que o Atlético esqueça essa vantagem lá no Maracanã sem se expor. É diferente do cenário da final do ano passado, quando o Atlético teve que se expor para reverter um placar adverso, né? Um placar bom que o Flamengo construiu no Maracanã. Dessa vez, não. Porém, ele tem que entender a diferença entre se fechar a casinha, segurar o Flamengo, mas abdicar de jogar os 90 minutos, isso não pode acontecer de jeito nenhum. Ele tem que saber que equilibrar, principalmente quanto a cartões por segurar tempo demais, e isso vale também para o Everson. A gente mostrou em 2 jogos que nós podemos jogar melhor que o Flamengo pelo Campeonato Brasileiro, pela Copa do Brasil, e hoje na nossa casa com a torcida é o Galo quem tem que propor o jogo aqui na Arena MRV. Então, o Galo decide a vaga. Hoje o Cruzeiro soma. Ele fala aqui no Alterosa Esporte, o Renier. Quando eu cheguei aqui, já escutei um pouco, fiquei até arrepiado. Minha mãe ali estava quase chorando, então estou muito feliz de estar aqui. E eu não tinha esse carinho, agora eu tenho certeza que com essa recepção eu vou dar a vida em campo, estou preparado. Estou vindo de férias, mas eu estou preparado para ajudar o Galo. Então, o Brax foi muito importante no começo, ele me valorizou bastante. E também uma pessoa de Ouro Costa também, que a gente sempre estava junto, ligou para o Hulk. E o Hulk me deu alguns detalhes, me ajudou também e falou que vem com tudo, que será a sua casa, e fiquei muito feliz de estar falando com um grande jogador experiente, um ídolo do clube. Eu estava tentando encontrar minha felicidade, já estava 5 anos sendo emprestado, então eu não estava feliz, e aqui com o projeto o Brax correu atrás todo momento ligando para mim, como o Vitor também, falei com o Cuca também, então o projeto, estou muito feliz com o projeto e acho que vai dar muito certo. Bom, Laura, a gente deu bastante pancada aí nos últimos meses, né? Quando o clube negociou Otávio e Davidson pouco antes de iniciar o Campeonato Brasileiro, quando saiu o Alisson, quando saiu o Rubens, quando foi enfraquecendo o elenco no momento importante da temporada. E o Atlético agora responde contratando o Alexander, que pode jogar em mais de uma posição, que é muito jovem, promissor, bom de passe, bom de saída de bola. Traz o Renier, que é muito jovem, que está querendo se reencontrar no futebol. Traz o Biel, que é rápido, de velocidade, pelos lados do campo. Então, em diferentes setores, o Galo se reforçou e parece ter se reforçado muito bem. A gente aguarda agora dentro de campo. Porém, fora de campo, o clube recebeu as críticas, foi no mercado, se movimentou e agora atende o treinador. E o Cuca falou, falta mais alguma coisinha. Que lembra muito que o Calil fala, que você deixava praticamente o elenco completo para ele, ele sempre batia na porta e pedia mais alguma coisinha. E se eu pudesse palpitar hoje, era um substituto para o Arana. O Fael e o Renier, que para quem não lembra, né, surgiu praticamente junto com o Vinícius Júnior no Flamengo, e muita gente, inclusive, achava que o Vinícius Júnior poderia ter uma carreira menos promissora do que a do próprio Renier. Muita gente não, praticamente todo mundo. A galera descia o cacete do Vinícius Júnior e hoje o Vinícius está arrebentando. Levou 30 milhões de euros naquela negociação. Exatamente. Aconteceu exatamente o contrário. O Renier não teve tantas possibilidades assim, foi emprestado para o Borussia, depois para times menores, mas acho um bom jogador, acho que pode ajudar bastante o Atlético. E aqui em Minas você tem, por exemplo, lá o Caio Jorge, Gabriel, Atlético, Arana, Paulinho. Você tem jogadores que bateram na Europa, não deram certo, mas que no Brasil se destacaram. Sim. Olha só, a torcida do Galo tem reclamado, né, em alguns jogos aí, sobre a questão da biometria, a dificuldade. Você registrou, por exemplo, eu estava com você no último jogo da Sul-Americana, problema no app do clube. Você tem um recado para a galera? O que é? Ô, Lauro Lopes, é que eu entrei em contato com o clube porque eu recebi um volume de mensagens muito grande. Hoje eu consigo responder quase 10% das mensagens que chegam lá nas redes sociais, mas as que eu vi, principalmente com muitos pais reclamando da situação de crianças. Vamos lá. Houve um pique de luz também na Arena MRV, agora antes do jogo contra a partida contra o Bragantino, que prejudicou um pouco o sistema.
Eu entrei no setor das organizadas com 3 segundos, um cadastramento facial ali muito tranquilo. Porém, sobre esse cadastramento facial, vamos lá, Laura, para o jogo contra o Flamengo, o Atlético ainda pede o cadastro facial da criança no aplicativo, porém o pai vai receber um QR Code para acessar com o QR Code. Então você tem que ter o cadastro facial, mas você vai acessar com o QR Code. Para o futuro, o Atlético vai deixar sem o cadastro facial para crianças até 12 anos, para menores de 12 anos, e apenas com o QR Code para facilitar. Uma coisa que deu muito problema, meu ingresso constava que já havia sido utilizado. Por quê? Você tem que ficar atrás da faixa vermelha, porque se você avançar, a câmera pode detectar o seu rosto que está atrás, o rosto da pessoa que está atrás de você, e a hora que ela for passar, já deu que o ingresso dela foi utilizado. Então o Atlético está evoluindo nessa parte de correção do problema em relação às crianças. Ontem teve cadastramento facial o dia inteiro, já são mais de 116 mil torcedores cadastrados, mas fica o registro de que no jogo contra o Bucaramanga tivemos problemas, contra o Bragantino também, mas a boa notícia é que o clube tem corrigido isso aí, Laura. E no jogo do América, Laura, principalmente essa questão de criança, o Benício, meu primo, que tem 14 anos, foi com a gente, e a gente enfrentou o problema pelo seguinte, ele até tem CPF, tem muita criança que não tem. Mas a gente conseguiu cadastrar o CPF dele. Porém, na hora de enviar a identidade, na identidade dele não tinha o número do CPF. Aí ele não conseguia cadastrar no sistema, deu uma confusão danada. No final das contas, deu para entrar. Mas as torcidas e principalmente os clubes têm que ver isso para facilitar o acesso do torcedor. Nesse primeiro momento vai ser um pouco meio complicado mesmo, porque nós estamos numa fase de adaptação e de construção de um sistema. Mas depois tudo vai ficar muito bem adequado. A verdade é, ninguém vai ficar de fora dos jogos por causa de uma dificuldade numa biometria e tal. Sempre vai ter uma equipe que vai trabalhar e tal. Atlético ficou. Aconteceu? É, nos 2 jogos. No Cruzeiro não aconteceu. No Bucaramanga e no Bragantino. E mais que isso, o cara pode entrar, às vezes, no meio do primeiro tempo, perder uma parte do jogo. No setor que eu estava entrando, por exemplo, eu entrei e aconteceu isso que o Fael falou. Captou o rosto da pessoa de trás. Aí a menina, que era bem ágil, que estava aí, ela falou, não, passa você que foi o seu rosto que foi captado. A pessoa passou e aí também teve essa condição também do funcionário. Mas, pessoal, vamos ter um pouco de paciência também com os clubes. Estamos numa fase de adaptação e os clubes darem celeridade a esse processo. Tá lá no meu story, viu, gente? No Instagram, no meu Twitter também, até um e-mail para caso o seu rosto seja parecido com o de outra pessoa, como é o caso de irmãos gêmeos, você tem um e-mail de suporte, tá no meu story agora do Instagram do Galo. Segredo do Maracanã, Rabelo e Leão que se destacaram nos 2 jogos, porque teve um fiel escudeiro aqui, segurando esse lado, onde o Flamengo deve ter muita força com o Lino, né? Aqui pela esquerda, apesar do Arana ter sido liberado pelo departamento médico, o Scarpa passou muita confiança nesses 2 jogos. Por isso eu até deixaria o Scarpa aqui, principalmente porque você pode ganhar um terceiro homem de meio campo. Você pode deixar o Igor Gomes ajudando a volância como terceiro homem de meio campo. E minha dúvida é se o Alexander ganhou o ritmo de jogo contra o Bragantino para ser uma boa opção no banco de reservas ou para titularidade. Como o menino fez 2 bons jogos lá também, eu confio que seja franco. Menino, não me assustaria se em determinado momento do jogo o Alexander virar o primeiro volante e Menino e Alan Franco ficarem mais liberados aqui com o Igor Gomes deixando a equipe. E lá na frente, com ele extremamente importante, porque se o Flamengo vier para cima, a gente aposta no contra-ataque, Laura. Falando nesse jogo, de logo